Bom dia, todas e todos. É com muita satisfação que a gente está dando início a essas atividades pré-abertura que nós programamos para acontecerem, começarem hoje com o Benilton, acontecerem em maio, final de maio, e duas delas em junho. Então, quando programamos essas atividades, a gente tinha, claro, que em mente possibilitar, né, a discussão do tema da Covid-19 e desse isolamento radical, enfim, essa experiência limite a que estamos todos submetidos, né? Então, esse foi o tema, que não podia deixar de ter outro. Depois do Benilton, hoje, nós teremos ainda uma reunião, uma live no dia 13 de junho com Pedro Duarte, filósofo, e finalmente uma mesa clínica com Paulo Sérgio Lima Silva e a Carmen Lente. A nossa decisão de fazer essas lives internas, ou pelo menos só divulgar essas atividades no círculo, né, foi no sentido de uma reaproximação, assim, do estar juntos novamente depois de 5 meses em que não tivemos nenhuma atividade em comum, né, juntos. Então, esse foi a nossa justificativa para manter essas atividades, principalmente no âmbito do círculo, né. Eu queria te dar ainda uma última informação de que não teremos perguntas nem comentários no final das lives, tá? Passo, então, agora a palavra para o Benilton Bezerra Júnior, psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico, a quem agradeço muito a possibilidade de ter concordado em fazer essa live com a gente nesse momento onde ele está tão ocupado, né? Mas a disponibilidade dele foi imediata e isso ajudou muito a gente a programar essas atividades. Muito obrigado, Benilton. Com você agora. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação a gente poder juntar os colegas e trocar ideias. Quando eu conversei com a Cláudia sobre o título, a gente achou melhor colocar um pouco esse título genérico, Psicanálise em Tempos de Covid-19, Reflexões Compartilhadas, porque é um pouco disso que se trata hoje aqui nessa conversa com vocês. Eu estou querendo aproveitar a ocasião para compartilhar reflexões que essa situação da pandemia tem suscitado a mim e, é claro, as pessoas com quem, desde esses últimos 2 meses, eu venho conversando, né? Então, eu acho que todo mundo tem tido um pouco essa experiência de o distanciamento social não tem necessariamente significado isolamento social. Ao contrário, eu pelo menos tenho tido essa experiência insólita de estar muito mais presente em discussões com pessoas e mais atento a coisas do mundo do qual eu estava distraído pelo estilo de vida que a gente estava vivendo até, no nosso caso, até meados de março. Muito pouco tempo, né? E o mundo já mudou de uma maneira espetacular. Há um quê, assim, de privilégio, talvez, em a gente viver um momento como esse, né? É um momento de virada histórica. Quando o século XX terminou, muita gente, Eric Hobsbawm, por exemplo, diz que o século XX tinha terminado em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Ele dizia, o século XX começou em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, mudou o mundo completamente, e terminou em 1989, quando muito do que se havia iniciado nas 2 primeiras décadas do século, com a Primeira Guerra, com a Revolução Russa, etc. e tal, chegou a um final de ciclo. A queda do Muro de Berlim, o fim do bipolarismo, o início de uma nova era, que os apressados, como Francis Fukuyama, chamaram de o fim da história. A ideia de que agora o liberalismo econômico, o capitalismo tinha chegado ao fim do seu processo de hegemonização e agora seria, resumidamente, de forma caricatural, mais do mesmo. E se bobear, a gente pode talvez concordar com o fato de que desde então, desde os anos 90, são 40 anos então, nós nos acostumamos com a ideia de que
o horizonte que a gente tinha pela frente no mundo era mais ou menos previsível, era mais do mesmo, mais tecnologia, novidades, mas, na essência, a nossa forma de ser humano, a nossa forma de habitar o planeta, a nossa forma de nos organizarmos, sobretudo como sujeitos e como coletividade, já estava dado. A ideia de que a gente pudesse ter que, ou desejar, mudar as regras do jogo, elas tinham se tornado tão esfumaçadas que quase ninguém mais imaginava como é que nós poderíamos transformar o mundo de maneira radical. Bom, o vírus, em pouquíssimas semanas, mostrou que o que parece impossível pode perfeitamente acontecer. Então, de certa forma, talvez a gente possa dizer que 2020 é o ano em que finalmente começa o século XXI, porque o que ficou para trás estará muito mais próximo do que foi o final do século passado, do que o que nós vamos ter pela frente. Não é só, digamos que as nossas formas de circular, as nossas preocupações sanitárias mudaram, eu acho, de maneira definitiva, mas é que a própria estrutura discursiva que sustentava no nosso espírito o mundo que a gente habitava, e nós, como habitantes desse mundo, foi profundamente abalado com o vírus. Bom, quando a gente pensa no impacto na psicanálise, a gente pode pensar, talvez, em dois planos, né? O primeiro plano, a gente vem discutindo isso para tudo quanto é lado, né? A quantidade de reuniões, de lives e tal, que a gente tem feito para discutir o que é isso, de uma hora para outra, a gente migrar totalmente do mundo presencial, do físico, da corporeidade presente, do setting, tal como a gente viveu mais de 100 anos, para essa coisa nova, estranha, que é o atendimento à distância, por voz, ou por voz e imagem. Essa incidência imediata na clínica tem sido, eu acho, muito tematizada, e a gente vai continuar fazendo isso, pensando as vicissitudes que a pandemia colocou, as vicissitudes dos novos settings, né? Há histórias já, assim, que circulam, acho que todo mundo já teve um pouco essa experiência, de settings inusitados, né? Sessões realizadas dentro de armários, dentro de carros, dentro do banheiro, na cama, e por aí vai. A ideia, sobretudo, de que pela primeira vez, eu acho, na história da psicanálise, com certeza, tirando eventualmente situações de guerra muito específico, nós estamos todos, analistas e analisandos, todos atravessados por um mesmo drama, e um drama cotidiano, e que está presente o tempo todo, ou quase o tempo todo, nas sessões. Tem um poder de invasão, né, do campo dialogal das sessões enorme. Não é quase uma exceção, são quase exceções, aquelas sessões, aqueles encontros clínicos em que a pandemia e os seus efeitos não são um objeto de conversa, de troca, e onde, é claro, tanto um quanto o outro sabem que ambos estão implicados, ambos estão na beira do precipício, ambos estão lidando com o mesmo fantasma. Isso é uma novidade, tem efeitos, e claro, são efeitos diferenciais, para cada analista isso é de um jeito, para cada encontro analítico isso é de um jeito, mas isso certamente já vem sendo e será cada vez mais um tema de elaboração. Todas as questões que dizem respeito às falhas ambientais, a gente poderia dizer, né, dessas novas formas de interlocução, né, tudo que diz respeito à qualidade das conexões e o impacto disso sobre as formas de comunicação, né, o discurso que é interrompido, os silêncios que, ao telefone, não se sabe se são significativos ou simplesmente são falhas da Oi, da telefonia, da Claro, etc. A fadiga atencional, que já vem sendo estudada, né, a que a gente é submetido pelo uso dessas tecnologias visuais, Zoom, FaceTime, etc.,
e uma fadiga atencional pelo fato de que a atenção já não dispõe de todos aqueles elementos que fazem parte da situação comunicacional, que são os indícios, né? São as gestalts corporais que estão presentes na sessão presencial, né? E que estão ausentes ou muito restritas nessa comunicação, mesmo quando há a imagem. As interrupções, enfim, a ausência da presença carnal, a gente poderia dizer, né? Mesmo, digamos, algo que a gente diz, né, pelo menos isso está preservado, muitas pessoas preferem telefone, porque, por exemplo, a imagem está, de alguma forma, não, está bloqueada, mas ela, de alguma maneira, é um pouco afastada do setting com o divã. Mesmo a voz não é a mesma da voz ouvida, não tem a calidez, não tem a presença sensorial, não tem a mesma entonação. Ela exige da gente uma atenção que é cada vez menos flutuante, porque ela é cada vez mais precisa ser focada. Isso, claro, são elementos dessa discussão que a gente vem fazendo, vai continuar fazendo, sobre o setting. O fato, por exemplo, de que mesmo as pessoas que tinham consultório em casa, tinham um espaço na casa que era, digamos, o espaço, entre aspas, público do consultório. O consultório, mesmo doméstico, não se confundia com o espaço privado da vida do analista. E hoje em dia, pela rapidez com que tudo foi feito, é claro que todo mundo tem um pouco essa experiência de estar vendo uns e outros, de um lado e do outro da tela, quando há a imagem, na intimidade do lar. O que, para algumas pessoas, e que, de novo, como tudo nas relações humanas, tem impactos singulares, né? Eu mesmo já tive experiências em que isso foi algo que teve teve um efeito positivo de produzir reflexões, elaborações, associações e abrir caminhos muito interessantes, e para outros teve um efeito um pouco inibitório, que era, enfim, que foi descrito como muito estranho, de repente eu me ver a cada sessão como que abrindo a porta da casa para o analista entrar dentro de casa e eu poder falar das pessoas que agora estão do outro lado da parede, quiçá, e às vezes, de fato, ouvindo, tentando escutar o que se passa, já que são, geralmente, personagens importantes da trama que está sendo discutida. Enfim, todas essas coisas, eu acho que fazem parte da incidência imediata da pandemia no fazer clínico, né? Se a gente pega os impactos imediatos da pandemia na vida subjetiva dos sujeitos, a gente já tem agora uma quantidade também enorme de informação, né? Há, de novo, efeitos que a gente poderia dizer são universais, né? A angústia diante de algo que, de repente, abala o sentido da existência cotidiana do mundo, as regras implícitas de aproximação entre pessoas. Quando é que nós vamos, mais adiante, voltar a ser espontâneos no contato com os outros? Quando é que a gente vai poder não ter o cuidado com o outro como sendo algo que é inerente ao respeito, o cuidado e a distância, né? Sobretudo para nós, os povos latinos, de maneira caricatural, mas não tão distante da verdade, que somos mais espontaneamente aderidos à ideia de que ligação afetiva implica presença corporal próxima, implica uma espécie de um calor do envolvimento carnal. Nós não nos cumprimentamos à distância como hinduístas fazendo namastê. É uma forma de presença íntima, implícita, que ninguém ensina às crianças, mas que todos nós aprendemos. Qual é a distância que você respeita quando está falando com alguém? Qual é a maneira mais cálida de você dizer que está tendo o prazer de conhecer alguém? É apertar a mão, é abraçar. No Brasil, dá 2 beijinhos em quem você nunca viu na vida. Tudo isso vai mudar, e, é claro, a incerteza quanto ao que virá
vem a crise econômica, vem as mudanças tecnológicas, tudo isso eu acho que abala todo mundo que, de alguma maneira, está ligado à pandemia, o que significa dizer praticamente a população mundial. Existem alguns efeitos da pandemia subjetivos, impactos subjetivos, esses não são universais, são bem particulares, são contextuais. Viver a pandemia, podendo ficar uma semana num apartamento com um terraço ao ar livre, e a outra semana ou numa casa de praia ou numa casa na montanha, é muito diferente de viver a pandemia, a quarentena, a necessidade de isolamento, o medo do contágio, se você mora no Morro do Alemão ou na Rocinha. Se você mora na rua e não tem sequer água para poder lavar as mãos, que pode salvar a sua vida. Então, esses impactos subjetivos da pandemia e da quarentena, do distanciamento social, são iguais num determinado nível, são completamente diferentes no outro nível. Além do que, é claro, tem a dimensão singular de cada sujeito. Cada pessoa, nesses grupos que eu descrevi, cada pessoa vai viver isso, está vivendo isso de uma maneira própria à sua trajetória pessoal, né? De novo, essas são coisas que eu acho que todo mundo que tem clínica está experimentando isso, né? A pandemia tem tido um efeito surpreendentemente, assim, positivo para alguns indivíduos. Positivo em que sentido? De interpelação. E, pelo fato da quarentena, uma interpelação que já, digamos, encontra um tempo em que a maturação dessa elaboração, dessa ruminação psíquica, pode se dar sem o atropelo daquela vida maluca que a gente vivia até antes disso tudo começar. De modo que eu acho que qualquer um de nós que tem clínica deve ter exemplos de pessoas que vão sair da quarentena com a vida transformada para melhor. Vão ter uma percepção de si próprios e da relação com outros, e uma mudança de qualidade na relação com pessoas próximas que antes eram objeto de conflito, né, de confrontação muito intensos e muito perturbadores psiquicamente, e que esse processo da quarentena viabilizou que se transformasse de uma forma que, em alguns casos, e eu penso em alguns, provavelmente jamais aconteceria, porque as circunstâncias que permitem que isso aconteça agora só se deram por conta da pandemia, do distanciamento, da quarentena, etc. Por outro lado, existem aquelas pessoas para quem a pandemia é uma provação e uma digamos, uma maratona difícil de chegar até o final, né? Existe, é claro, aquelas pessoas que sucumbem um pouco a isso, então, a quantidade de quadros de ansiedade, de depressão, de um pânico meio difuso, isso tem aumentado. Se a gente pega as estatísticas psiquiátricas, por exemplo, sobre transtornos mentais, aí a gente vê aquelas estatísticas, 20% a 50% das pessoas vão apresentar sintomas, etc. Mas a gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? Porque numa situação como essa, ter ansiedade, ficar, entre aspas, deprimido, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana e tal, são reações normativas, são reações adequadas, porque são os recursos que a gente tem que utilizar para ultrapassar uma situação tão surpreendente, tão insólita, e de vez em quando tropeçar faz parte do caminho, né? É isso, Canguilhem. Ter saúde não é nunca ter um sintoma, ter saúde é você ter o sintoma e ultrapassá-lo. É você poder ficar triste, ter vontade de morrer, achar que a vida não tem sentido, que o mundo se acabou, e no outro dia você está achando graça na vida, está querendo fazer planos e tal. Então, boa parte desses 20% a 50% de transtornos mentais aumentados, né, eu acho que a gente deve colocar na conta do exagero, essa tendência, para não dizer essa mania, esse fetiche do diagnóstico psiquiátrico que, desde a segunda metade do século XX, tomou conta da nossa cultura. Todo mundo diagnostica, todo mundo tem um diagnóstico, ou 2 ou 3, comorbidade, etc. Isso a gente poderia deixar descansar um pouco. É claro que há coisas que são relevantes, que têm acontecido. Há estatísticas mostrando o aumento do número de violência doméstica contra mulheres e crianças, sobretudo,
por conta dos espaços de confinamento, sobretudo aqueles em que a experiência da quarentena é muito dura, é muito difícil. Mas há fenômenos também muito curiosos. Pesquisas na Holanda, no Japão, por exemplo, indicam que o número de suicídios diminuiu, não aumentou. E isso talvez indique alguma coisa que é, digamos, inerente ao fato de que estamos todos, aqueles que têm uma rede mínima em que está quarentenada, um aumento da possibilidade de rompimento de fantasias ou de convicções, de distanciamento, de confronto, etc. e tal, e como quem está num barco de alto mar depois do naufrágio, certos conflitos são superados pela necessidade de sobrevivência, um valor mais alto se levanta, e isso tem, eu acho, talvez, mesmo com conflitos, tenha reacendido um pouco a experiência, né, afetiva, emocional, sensorial, de ligação com outros, de pertencimento a um mínimo de coletividade, que nós sabemos é absolutamente crucial para qualquer que seja a maneira como a gente descreva saúde mental ou rigidez psíquica. Então, de novo, os impactos imediatos da quarentena, eles são complexos, são múltiplos, e a gente vai ter tempo para pensar isso com calma. Já há grupos de pesquisa, por exemplo, coletando para estudo o impacto da pandemia nos sonhos, e é muito interessante, porque eu acho que, de novo, todos nós temos tido, provavelmente, experiências com isso, né? O tipo de sonho, as cenas oníricas que tem, de alguma maneira, o pano de fundo como tendo a pandemia, o vírus, a ameaça, a quarentena, tem alguma particularidade, e isso vai ser muito interessante de a gente poder permanecer estudando. Existem agora os impactos a longo prazo. Esses impactos a longo prazo, eu acho que a gente vai demorar mais tempo para compreender, necessariamente, né? Por quê? Porque esses impactos subjetivos a longo prazo, eles vão ser efeito das transformações profundas no nosso mundo, no mundo vivido, no mundo em que a gente experimenta a nossa relação com o nosso próprio corpo, com a presença do outro e a relação com o ambiente físico das cidades, o ambiente natural ao nosso redor. É essa estrutura do ambiente em que a gente circula, que tem um ambiente físico, um ambiente humano, um ambiente simbólico, que está começando a atravessar mudanças muito fortes e que não tem volta atrás. A única remota possibilidade de tudo voltar um pouco como antes, um pouco, porque há coisas que não voltarão, e eu acho que eu vou comentar um pouco sobre isso mais tarde, seria o surgimento de uma vacina 100% eficaz, algo como a vacina da varíola. Você toma uma vez e acabou-se o problema. Ou a vacina Sabin, da poliomielite. Você toma a vacina e a criança não terá poliomielite. Nem toda vacina é assim. Há vacinas como a da febre amarela, você tem que tomar de 10 em 10 anos. Há vacinas como a da pneumonia, você tem que tomar todos os anos. E há viroses para as quais nunca se encontrou, pelo menos não até agora, vacinas. É o caso do vírus do HIV, o vírus da AIDS. Em que categoria o coronavírus vai se colocar? A gente ainda não sabe. Então, o mais provável é que a gente vá conviver por um tempo longo com a presença desse vírus. E mais, a gente vai agora, a ficha caiu. Nós vamos agora conviver com a ameaça que sempre existiu, mas a gente recalcou, de novas pandemias possíveis, inclusive mais mortíferas do que essa. Há cerca de 300 mil vírus, mais ou menos conhecidos no universo animal, que está, enfim, na vizinhança dos nossos ambientes humanos. E pelo tipo de relação que nós temos com a natureza, não é improvável que algum desses vírus possa ultrapassar de novo a fronteira das espécies e infectar humanos com características potencialmente mais danosas do que esse vírus, o Covid-19. Então, esses impactos dependerão, os impactos mais imediatos a longo prazo da pandemia, vão depender dessas transformações que estão em curso.
De qualquer forma, a gente poderia dizer que esse vírus e o impacto dele tem funcionado como uma espécie de raio-x, de uma espécie de tomografia do espírito humano, um espelho do que vem sendo o nosso universo nos últimos tempos, né? Tem revelado coisas que não são desconhecidas, mas que a gente tinha mais facilidade de recalcar, de tirar do nosso campo da consciência, do nosso campo da atenção. Uma delas, eu acho que é o impacto que a contingência, o acaso, tem sobre as nossas vidas. No caso da pandemia, um impacto universal e muito profundo. Mas a ideia de que a nossa vida ela é, em grande medida, governada por algo que não tem a ver com a nossa trajetória, digamos, de sujeitos que vai organizando com significações, algumas na consciência, outras recaptadas no inconsciente, por mecanismos que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão, mas que tem a ver, de alguma forma, com a cadeia de causalidade que cada passo que a gente dá promove no nosso futuro. Essa ideia que é caríssima, né? A psicanálise, não só a psicanálise, qualquer, digamos, reflexão sobre a experiência humana que implique o sujeito na produção do seu destino, tem essa premissa. Diferente de Édipo, cujo destino estava traçado pelos deuses e não adiantava ele procurar se esconder, porque ele só encontrava o destino a cada passo, desde a modernidade, nós somos seres humanos que somos guiados por essa ideia de que o nosso destino é o que a gente faz. É preciso lembrar, de vez em quando, de Leminski, né? Paulo Leminski. Eu não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Porque esse pequeno poema dele relembra a gente algo que o vírus jogou na nossa cara. A gente não governa completamente o nosso destino. É uma fantasia moderna que nos levou a muita coisa muito boa, mas nos cega para uma realidade ontológica. A nossa vida é definida por muitas coisas, entre elas pela contingência radical, sem sentido algum. Não tem direção, não tem causalidade anterior, é simplesmente algo que é uma irrupção do real que desmonta um percurso continuado. Isso eu acho que o vírus nos mostrou. Isso pode ter implicações muito positivas, porque pode, digamos, atenuar a nossa arrogância intelectual, racional, a arrogância que foi vitaminada por aquilo tudo que representou a modernidade, o individualismo, etc. e tal. E que, de alguma forma, tem a ver com as pré-condições para esse desastre que a gente está vendo, que foi o insuflamento da ideia do progresso humano como uma espécie de movimento permanente em direção ao controle da natureza, ao controle de tudo, ao controle da mente, dos neurônios e tudo e tal, como se nós tivéssemos construído um ideal de eu, de um sujeito absolutamente no controle de si. O vírus deu as mãos a Freud para lembrar que não só o eu não é senhor na sua própria casa, mas a vida humana, a vida da espécie humana, também não controla o seu próprio destino, completamente, ao menos. Então, o segundo impacto que eu acho que tem a ver com esse, que o vírus também colocou como muito difícil de a gente agora esquecer, é de que nós, embora nós sejamos seres naturais estranhos, diferentes, porque nós não somos totalmente governados pela ordem vital, pelo fato da linguagem, a potência de ação que o simbólico nos dá, nos coloca como sempre tendo o que desde Aristóteles se chama da segunda natureza. Mesmo não é apenas que o mundo do simbólico se contrapõe ao natural, mas é que mesmo a natureza em nós é mediada por tudo aquilo que a cultura, a linguagem, as tecnologias, tudo aquilo apresenta e que molda a nossa experiência do nosso próprio corpo, né?
A experiência do corpo próprio no século XXI é muito diferente daquela que havia no século XVI ou no século V a.C. A experiência fenomenológica do corpo próprio é diferente, porque a cultura é diferente, o mundo material é diferente, as tecnologias de acesso, de visualização, de conhecimento, a percepção que nós temos de nós do próprio corpo, eu estou dizendo, é diferente. Então, nós somos seres de natureza, mas uma relação conflituada, né? De imanência e de transcendência ao mesmo tempo, de determinação biológica, natural, e ao mesmo tempo de autonomia relativa em relação a essa determinação. Mas o fato é que nos últimos séculos, e sobretudo no século XX, o progresso espetacular das ciências, da biologia, etc., foi alimentando um pouco a fantasia de que nós tínhamos o controle sobre a natureza, que algo nos distinguia muito das outras espécies humanas e da natureza em geral. O vírus, e eu digo o vírus é porque tem toda essa polêmica, né? Se o vírus é ou não é um ser vivo. Ele não se reproduz sozinho, e por isso a dúvida se ele é vivo ou não, mas ele precisa de um outro para se reproduzir, de um outro ser vivo para se reproduzir. De qualquer modo, o vírus é um traço, é um pedaço do real, ele é algo que está no mundo não natural. Então, a pandemia nos mostrou que nós estamos intrinsecamente ligados, não só à esfera vital não humana, mas a tudo que representa a natureza. E isso é particularmente importante agora, porque subjazendo a crise sanitária do Covid, existe a crise mais catastrófica nas suas consequências, que é a crise climática, e que decorre da nossa ainda incapacidade de levar a sério isso que eu estou falando aqui. Nós podemos ser uma espécie de animal suicida que, ao longo do tempo, rói o próprio casulo, acaba com o próprio mundo, o planeta. Nós podemos fazer isso? Podemos. Não é impossível que isso aconteça. Já tivemos perto de fazer isso nos anos 60, quando a crise dos mísseis em Cuba estava no seu ápice, a gente poderia ter entrado numa guerra nuclear com consequências que poderiam, eventualmente, no limite, e hoje, então, muito mais potencialmente, nós temos a capacidade de destruir, se não o planeta, pelo menos a espécie humana. Então, a inserção do humano no mundo natural, que ultrapassa a nossa esfera antropológica, o vírus, a pandemia, nos faz pensar de maneira muito, muito forte. É um soco no narcisismo antropocêntrico que nos caracteriza. Né? Nós já nos acostumamos a chamar a nossa era atual de o antropoceno. Por quê? Porque é o momento da história, da vida no planeta, em que a espécie humana tem o poder de definir mesmo o futuro do planeta. Pode salvá-lo ou destruí-lo. O vírus mostra que tem outros jogadores, tem outros players nessa conversa, e a gente precisa agora pensar em como é que a gente lida com essas outras dimensões do mundo vital não humano e do mundo natural não vital. Outra coisa que eu acho todo mundo vai concordar, que a pandemia, de maneira insólita, inédita, demonstrou e fez todo mundo viver na carne, é o fato de que nós, como espécie, somos nenhuma novidade para um psicanalista, né? Nós somos todos dependentes do outro. Nós somos todos interconectados. A nossa vida não é outra coisa a não ser uma linha num tecido do qual fazem parte todos os outros que nos circundam, que viveram antes de nós e que vão viver depois de nós. Nós estamos vivendo agora numa esfera humana que ultrapassa o tempo presente. Os nossos antepassados nos informam, os nossos sucessores são guias do que a gente considera que deve ser o sentido da nossa vida. E mesmo no presente, nós somos dependentes. É a dependência mútua e não a autonomia o que no fundo caracteriza
a essência da experiência humana. É claro, dizendo isso, eu não estou negando o fato de que a autonomia ela é um valor e ela é, digamos, um horizonte a ser buscado por cada um de nós. Essa é uma conquista da modernidade, né? A autonomia dos indivíduos, a autonomia do humano é um horizonte. Mas o fato é que, quando nascemos, somos prematuros, somos desamparados, dependemos do olhar e do cuidado do outro. Em muitos momentos ao longo da vida isso se torna agudo. Agora, isso é um exemplo. Tudo que eu faço pode afetar a mim, mas, sobretudo, afetar a, não tenho certeza, quantas outras pessoas. E isso é a essência do que é ser humano. Estar ligado a tudo aquilo que diz respeito ao nosso universo compartilhado. Nós somos uma comunidade de destino. E essa ideia de que o que nos caracteriza é a interconexão, a interconectividade, ou, mais propriamente dizendo, a codependência, a mutualidade, o vírus está mostrando de maneira radical. Mesmo para aqueles que, por muitas razões, sempre negaram isso, denegaram isso, tiraram da consciência para poder viver nas suas ilhas de privilégio, mesmo esses agora, eles são obrigados a se deparar com isso. Nisso, o vírus tem talvez um valor, digamos, político incomensurável. Mais do que qualquer partido, qualquer filósofo, qualquer político, qualquer ideologia, o vírus fez com que aqueles que viviam em ilhotas de privilégio tivessem que se preocupar com o bem-estar, a saúde, a segurança daqueles que, no máximo, são serviçais, no mínimo, são descartáveis. Agora, ninguém é descartável. Por quê? Porque a saúde e o bem-estar de qualquer um no planeta, agora a gente sabe, pode ser decisiva para o bem-estar de qualquer um. Qualquer bilionário precisa ter certeza de que os miseráveis têm um mínimo de possibilidade de viver bem, com saúde, para que a sua saúde e o seu bem-estar possam ser preservados. Essa disfuncionalidade da desigualdade agora se tornou escancarada. Não é à toa que a gente vê coisas impressionantes acontecendo. Nenhum astrólogo que antevisse em janeiro desse ano, que governantes neoliberais iriam gastar fortunas para atender a populações sem dinheiro. Iam gastar, que Trump iria dar 2 trilhões de dólares, distribuir recursos para poder salvar a população americana. Que o nosso ministro Guedes tivesse que se preocupar em dar dinheiro a quem não tem trabalhando. A ideia de que o Estado tivesse que ser mobilizado de maneira maciça, apelos ao Estado para que ele salve o barco que está afundando, a recuperação do poder decisivo das instâncias estatais, as instâncias coletivas, estatais no plano das nações e internacionais no plano da comunidade das nações. Isso era algo quase impensável há 3 anos, 4 meses atrás. E, no entanto, o vírus produziu isso pelo fato de que ele é isso, um pedaço do real, indiferente aos destinos humanos, não respeita fronteiras, a não ser aquelas sociais que nós criamos. A desigualdade, a brutalidade da desigualdade no mundo faz com que morram mais pobres do que ricos, mais negros do que brancos, mais pessoas com deficiência do que pessoas com capacidades preservadas. Todas aquelas categorias, todos aqueles agrupamentos humanos que são alvo de discriminação, de exclusão social, de precarização existencial, não é que sejam atacados preferencialmente pelo vírus, são mais vulneráveis e, portanto, a força indiferente do vírus encontra neles alvos mais fáceis. Mas o fato, isso, na maioria das vezes, não faz diferença alguma. Quem é que se importa com o fato de que o mundo já produz comida suficiente para acabar com a fome em todo o planeta e ainda morre gente de fome? Que poderia haver água encanada e saneamento básico para todo mundo e ainda morrem milhares e milhares de crianças, centenas de milhares de crianças por diarreia, porque simplesmente tem fezes na água e que bebem. Ninguém se incomoda com isso, por quê? Porque a morte desses descartáveis nunca fez
cosquinha naqueles que são privilegiados. Mas agora o vírus entrou nessa história e já não é mais assim. Então, a crise civilizatória, a hegemonia do neoliberalismo econômico e do neoliberalismo político, e brincando um pouco com essa palhaçada de marxismo cultural, né? Se a gente fosse falar o neoliberalismo cultural, que simplesmente é a impregnação no imaginário social de que nós somos todos indivíduos e não coletividades, e de que o sucesso do indivíduo se mede pelo tipo de conquista material, e que as conquistas materiais são alcançadas pelo tipo de performance que você tem, e a performance tem a ver com a sua dedicação, com o seu mérito, todo esse arcabouço, todo esse, vamos chamar assim, caricaturando, neoliberalismo cultural, agora mostra a fatura, mostra a conta. E a conta é o desastre que acontece quando o vírus promove essa difusão indiscriminada de contágio, e como tem nesses desprivilegiados um foco maior de atenção, faz com que essa disfuncionalidade, da desigualdade, se torne, não por motivos ideológicos, políticos, caritativos, religiosos, mas se torne objetivamente um problema que diz respeito agora a todos. Então, acho que o espelho teve o vírus teve essa função de espelho para nós. O que nós vamos fazer com isso depende, né? Quem é freudiano tem muita dificuldade de ser otimista de carteirinha, né? É isso, eros e thanatos, isso é a essência da experiência humana. A gente convive ao longo da história com a crueldade e a solidariedade, com a generosidade e o ódio. O ser humano é isso. A gente, no Brasil, então, nós estamos vivendo isso de maneira quase paroxística, né? Mas o fato é que, eu acho, se a gente olha para a história da humanidade, a gente consegue ver, em alguns pontos, progresso moral. A escravidão, até anteontem, era algo legítimo. Ela agora ainda existe? Existe. No mundo existe. Mas ela não é mais legítima. Não tem mais nenhum Thomas Jefferson que aceite ter escravos. Não há nenhum José de Alencar que escreva cartas para o imperador defendendo como bom cristão a preservação da escravidão. A escravidão se tornou imoral, abjeta. E isso é um progresso moral, né? As mulheres hoje votam. Nos anos 20 ou 30, quem dissesse que a Alemanha um dia teria uma primeira-ministra mulher, em algumas décadas, isso é motivo de descrédito. Isso acontece hoje em dia. Nós já tivemos uma mulher presidente no Brasil. Então, há progresso. No Brasil, a gente passou séculos, primeiro com o escândalo obsceno da escravidão normalizada. Depois passamos um século com o escândalo da normalização de uma visão cordial das relações raciais no Brasil. Há muito pouco tempo isso está sendo furado. Há muito pouco tempo. Mas se há uma coisa que é positivamente promissora no cenário político brasileiro, é justamente o fato de que agora há vozes da população negra que já não se fazem mais calar. Então, por mais que a gente veja muitos problemas, existem motivos para a gente poder ter confiança, né? Confiança no quê? Não no futuro, confiança nas nossas apostas. Há onde a gente apostar. Bom, eu acho um outro ponto que eu gostaria de lembrar, porque faz parte das coisas que eu venho, as tais reflexões que eu gostaria de compartilhar. Tem certas experiências, digamos assim, ou tem certos dados da nossa experiência subjetiva, que, afinal, é a razão de ser da psicanálise como teoria, como prática, que, de alguma forma, são atualizados, como a gente atualiza páginas, né? Eu acho que o vírus faz a gente atualizar certas páginas da nossa
da nossa compreensão da vida psíquica, e são páginas que a gente poderia dizer dizem respeito à dimensão universal da subjetividade humana, né? Uma delas é a natureza e as fontes do mal-estar, né? Todo mundo sabe disso, né? As fontes do mal-estar, que, como Freud, de maneira clássica, definiu no Mal-Estar da Civilização, tem a ver com essa potência inultrapassável da natureza, e, apesar das nossas vãs fantasias, ela se mostrou presente de forma impactante agora, com a fragilidade, a decrepitude, a mortalidade do nosso corpo, e, de novo, isso nos assombra a cada jornal nacional, a cada estatística. Isso agora a gente vive na carne, na pele o tempo todo, é impossível esquecer. Mesmo quem já teve o Covid-19, a doença, já está lá com seus anticorpos, fica um pouco mais alegrinho, porque pelo menos já tem um anticorpo, mas não tem certeza se os anticorpos são eficazes, se vão durar muito tempo. Então, o corpo continua sendo uma fonte de mal-estar e intensificada pela pandemia. Finalmente, a relação com os outros, a natureza, a fragilidade do corpo e os outros, que são, eventualmente, fontes do mal, né? Daquilo que nos provoca mal-estar. E, hoje em dia, a gente vive essa coisa curiosa, porque isso está acentuado, porque cada um semelhante pode ser um risco em potencial, e eu sei que eu posso ser, ainda não fiz o teste, não sei se tem anticorpos, provavelmente ainda não, mas se eu tiver em algum momento o vírus, eu sei que eu vou poder ser. E como eu não sei se já tive o vírus, se tenho, eu posso ser também um risco para o outro. A relação entre eu e o outro tornou-se imediatamente, o tempo todo, arriscada, né? Então, aquilo que era eventualmente emergente em momentos de conflito tornou-se mais ou menos o modo default de relação com o outro. Isso tem consequências que a gente ainda não sabe calcular direito. Por outro lado, também isso mostra o quanto nós dependemos da consciência, da solidariedade, do cuidado, do investimento libidinal do outro, não só sobre si próprio, a sua própria saúde, mas sobre os outros, nos quais ele pode se sentir responsável. Então, o primeiro ponto é isso, essas fontes do mal-estar, elas estão aí, acentuadas pela situação da pandemia. O que talvez esteja sofrendo mutações e vá sofrer mutações mais profundas é a dimensão não exatamente desse mal-estar mais ontológico, mas as modalidades de sofrimento psíquico que esse mal-estar, como pano de fundo, produz. E esses sofrimentos, eles têm um perfil que é delineado pelo mundo em que a gente vive. Já não são sofrimentos necessariamente universais, porque dependem da cultura, dependem do processo de socialização, dependem dos modos de subjetivação, e esses mudam junto com o mundo. E o mundo está mudando e vai mudar muito nos próximos tempos. E a gente tem que ter uma antena para tentar entender quais são essas mudanças no mundo que vão produzir efeitos, alguns positivos e outros complicados, sofrimento, na vida dos sujeitos. Essa dificuldade que a gente tem, essa incerteza, essa insegurança, eu acho que ela tem a ver com outro aspecto universal dessa experiência, que é designada pela noção de trauma. Eu sei que a noção de trauma é uma noção em psicanálise muito complicada e até talvez controversa. Basta pensar na diferença radical que a gente vê entre Winnicott e Lacan quanto ao lugar do trauma na constituição do psiquismo, né? Enquanto para Lacan o trauma é constitutivo da emergência do sujeito. O sujeito é aquilo que se produz como resposta à incidência traumática da linguagem na carne, resumindo de maneira caricatural, mas é o trauma que constitui a experiência subjetiva. Inauguralmente e ao longo da vida, o Winnicott vê a coisa de uma maneira completamente diferente, né? O Winnicott vê o movimento da vida se dando e o trauma é algo que sacode, que rompe esse movimento, esse fluxo. Mas não importa como a gente veja, defina o trauma, isso vai depender de como cada um acha melhor pensar, mas o fato é que
mesmo a noção freudiana de trauma, em cujo centro está essa ideia de um surgimento abrupto de estímulos no psiquismo, que ele é incapaz, para o qual ele não tem defesas organizadas, que transborda a capacidade de elaboração do psiquismo. Quer na versão lacaniana, em que o trauma aparece como aquilo que, não o trauma constitutivo, mas ao longo da vida, aquilo que faz furo na ordenação simbólica, né? que torna o sujeito incapaz de manter esse apelo recorrente ao grande outro e que organiza um pouco o horizonte de significação da sua existência. Um pedaço do real esculhamba isso e descarrilha esse processo. Ou mesmo como o Winnicott, em que a experiência traumática é aquela em que, de repente, por alguma coisa, ocorre uma quebra na confiabilidade, na previsibilidade do ambiente. Ou seja, você tem uma versão do trauma em que ele é de natureza psíquica ou sexual, estímulos. Você tem uma maneira de entender o trauma como sendo da dimensão basicamente relacional. Não importa. O fato é que nós estamos vivendo uma situação em que há algo dessa natureza que nos tira do chão, tira do lugar, e que nos impele ao processo de tentar envolver aquilo que nos descarrilhou com alguma significação, alguma ordenação, algo que retome um pouco a capacidade de elaborar, assimilar, recusar, de qualquer forma, abrir um horizonte que necessariamente precisa ser novo. Novo por quê? Porque livre, na medida do possível, das restrições, da compulsão e repetição que a experiência traumática não elaborada acaba quase que necessariamente impondo. Né? Essas são coisas assim universais. A ideia do mal-estar, a ideia do trauma, a ideia do luto é outra, porque também a gente hoje está vivendo a necessidade de fazer um luto coletivo, planetário, universal, talvez pela primeira vez na história da humanidade. Né? Há algo que se perdeu e a gente precisa passar por essas 3 fases do luto. O reconhecimento de que algo se perdeu, se foi, não existe mais. A assimilação, a aceitação dessa realidade, o que significa atravessar sem negar o sofrimento, a incerteza que isso provoca, e para poder chegar ao terceiro momento de elaboração disso tudo, de incorporação daquilo que de melhor havia do que se perdeu, de modo que a gente se torne mais rico com essa perda, que a gente ganhe algo com a perda e que nos abra de novo um horizonte existencial. É claro que isso, eu falei do sem negar, e evidentemente todo mundo deve estar pensando nessa coisa incrível que é a força do negacionismo que a gente vê nos cotidianos, nas carreatas, nas redes sociais, etc. E tal. E isso nos leva ao penúltimo ponto que eu gostaria de falar, que é, digamos assim, se há questões que a pandemia traz para nós, psicanalistas, que dizem respeito a essa ordenação universal de qualquer experiência subjetiva, né? Porque falar de mal-estar, falar de trauma, falar de luto, isso em qualquer experiência subjetiva sobre a qual a gente se debruce, vai conter esse e outros elementos, né? A necessidade de sentido, o impacto disruptivo que a quebra de sentido dá, a necessidade de construir estruturas discursivas que sustentem um mundo imaginário, que oriente a nossa navegação no mundo, e, portanto, a necessidade de uma ordenação simbólica que nos dê esse campo imaginário minimamente ordenado, para que a gente não se perca no caos. Isso tudo é universal, e a gente está vivendo isso. Mas há as questões que dizem respeito ao nosso momento atual, e que dizem respeito não só ao impacto imediato da pandemia, mas ao processo de transformação. Alguns que são decorrentes da pandemia, outros possivelmente decorrentes da pandemia, e outros que a pandemia simplesmente está alavancando, está acentuando. E por que isso eu acho que é importante? Fico pensando, porque, de alguma maneira, a psicanálise ela é fruto do seu tempo.
Freud é fruto do iluminismo, do romantismo. Freud é fruto da sua época. Né? O sujeito freudiano, ele só é imaginável, ele só é pensável, só teve existência real no mundo que ultrapassou já e que incorporou aquilo que o iluminismo e o romantismo trouxeram na moldagem do que era a experiência humana. Né? Século XVIII, século XVII, século XVIII, século XIX. É a modernidade, a ciência, o iluminismo, a razão, o romantismo, a paixão. É esse caldeirão, é nesse caldeirão que se criam formas subjetivas, seres humanos de um determinado tipo, que tornaram possível a Freud, primeiro, ser como ele era, fazer as perguntas que ele se fazia e ser capaz de desvendar coisas que suas pacientes lhe permitiam enxergar. Essas coisas, resumidamente, porque não é matéria da nossa conversa, mas todos nós sabemos disso, envolvem o surgimento do valor do indivíduo como um valor fundamental na sociedade, ao contrário do valor da totalidade social, das sociedades hierárquicas, tradicionais e mesmo modernas. Né? O sujeito freudiano é impensável numa sociedade onde o indivíduo não é a base da nossa compreensão do que é a sociedade. E essa noção de indivíduo, juntamente com a emergência com força do valor da razão, da racionalidade, como forma de apreensão da realidade, como forma de conhecimento do mundo, como forma de conhecimento de si, ao contrário do conhecimento mediado pela revelação, que até o final da Idade Média era o que governava a nossa existência. Como é que Édipo sabia quem ele era? Consultando o oráculo, que dizia de coisas, de destinos já definidos de antemão. Como é que eu sabia do meu destino antes da modernidade? Eu precisava consultar os desígnios divinos, ou, em outras culturas, os desígnios da natureza. A modernidade inventou essa história de que é a nossa razão que organiza o conhecimento que temos do mundo, da nossa vida, e que organiza a nossa trajetória, o nosso futuro. Né? Junto com isso, veio a problematização como experiência fundamental do homem moderno. Já que nós não temos uma definição do sentido do mundo e da experiência de cada um, dado por uma ordem transcendente, cabe a nós entender. No que cabe a nós entender, a gente, é claro, não tem a convicção que um Deus tem. A gente não tem a indiferença absoluta que a natureza tem. Nós não somos indiferentes, nós não somos oniscientes, nós somos cheios de pontos de vista, cheios de complicação, cheios de conflitos, etc. Então, a problematização, ela é um traço inerente ao tipo de subjetividade que caracteriza os seres humanos a partir da modernidade e esse cenário onde o sujeito freudiano e psicanálise, tudo isso emergiu. Essa racionalidade, essa problematização, ela se volta para o interior, porque quem eu sou, qual é o meu destino, qual é o sentido da minha existência, quais são as minhas qualidades, tudo isso que antes eu respondia olhando para fora, perguntando para o oráculo, perguntando para não importa qualquer instância transcendente, com a modernidade ela só encontra resposta dentro de si. É claro, isso começa antes. Montaigne é um precursor disso, Santo Agostinho é um precursor disso no cristianismo, mas como experiência social, isso emerge a partir da consolidação da herança do iluminismo, do romantismo, na segunda metade, enfim, o surgimento da literatura, o surgimento da religião protestante, que é mais racional, é mais individual, é mais interiorizada, são muitos os elementos que compõem esse caldo de cultura. Esse caldo de cultura também promoveu a separação entre a esfera pública e a esfera privada. Essa ideia de que eu tenho um mundo dentro de mim e tenho um mundo lá fora, ela não é óbvia, nem é natural. Ela é uma construção discursiva. É uma construção, como diria Foucault, que envolve práticas discursivas e não discursivas. A maneira onde eu moro, a arquitetura das casas é diferente no século XVII e no século XX, ou XIX ou XX. A gente entra num palácio do século XVI e XVII e vê uma distribuição espacial que corresponde a um modo de você pensar o que é a esfera pública e a esfera privada da existência, muito diferente da casa típica de famílias burguesas na segunda metade do século XX. Então, a própria ideia de que há uma esfera do público, que é
para todos, é visível, a esfera da privada da existência, que é interior, é recôndita, é misteriosa, só cabe a mim revelar, e o cultivo dessa intimidade. Bom, tudo isso a gente sabe faz parte da cultura da interioridade, da cultura que trouxe o sujeito freudiano e a psicanálise à tona. Bom, o século XX, sobretudo a segunda metade do século XX, a gente também cansou já de discutir, já foi promovendo mudanças nisso. Uns dizendo, enunciando a ultrapassagem da modernidade, pós-modernidade, etc. e tal. Outros dizendo, não, é só modernidade indo adiante, modernidade tardia, Anthony Giddens. Mas o fato é que a gente se acostumou a pensar na sociedade de risco, essa sociedade em que a racionalização, o cálculo, a medida passou a tomar conta de todas as nossas vidas, das nossas constantes fisiológicas, ao custo-benefício das relações pessoais, em todos os aspectos da nossa vida. A ideia do risco, da incerteza, ela se incorporou, e do cálculo o tempo todo permanente, a busca de sentido permanente, virou um traço da nossa existência cotidiana. O risco que antes aparecia de vez em quando, em momentos singulares, se incorporou ao olhar default. Também na segunda metade do século XX, a gente começou a falar, a coletividade de pensadores aos quais nós estamos referidos, no individualismo exacerbado, na ideologia da autonomia generalizada, que fez com que a gente fosse paulatinamente respirando um ar que procurava nos convencer de que nós somos todos indivíduos independentes, autônomos, capazes de ser bem-sucedidos, e que não ser bem-sucedido nos termos em que a cultura midiática, consumista, etc. e tal, nos propunha, era ser um fracassado. Daí, Alain Nebeck ter feito tanto sucesso com a sua tese de que a depressão, como marca característica da segunda metade do século XX, tinha a ver menos com a experiência de perda do que com a experiência de insuficiência. Nós somos insuficientes porque nunca estamos à altura dos nossos ideais. Os nossos ideais são aqueles criados por toda essa cultura do espetáculo, a cultura do consumo, etc. Nós também nos acostumamos a ver como isso foi, essa exacerbação do individualismo e da autonomia, foi erodindo progressivamente o próprio princípio, a própria experiência da autoridade. A ideia de que um valor mais alto se levanta foi se tornando ou obsoleta ou opcional. Se eu quero ser um ortodoxo, eu posso ser, mas é uma opção. Eu acredito em certas coisas que eu não ponho em discussão. Se eu tenho um ideal inabalável, eu posso ser, mas posso não. Do ponto de vista da cultura, de uma maneira geral, a ideia de que há uma autoridade inquestionável em algum discurso, em alguma instância, ela se tornou completamente abalada. Mesmo a figura do Papa, por exemplo, né? O Papa não cometia erros. Agora o Papa é criticado o tempo todo. Enfim, são pequenos exemplos de como esse declínio do simbólico, da força das instâncias simbólicas universais, elas foram fazendo parte de um processo de transformação que tem a ver também com um movimento, e aí entram o impacto das tecnologias de comunicação, das tecnologias digitais, um processo de mudança daquele princípio de ordenação interiorizada da existência subjetiva. Nós fomos nos acostumando rapidamente a viver uma cultura onde a imagem prevalece sobre a palavra, onde a imagem publicizada revela mais de mim do que a minha interioridade recôndita. Isso tudo é um mundo onde, digamos, a própria ideia de mistério, de negatividade, daquilo que é inassimilável, daquilo que... Nelson Rodrigues é completamente extemporâneo. Porque Nelson Rodrigues, não falamos de Freud nem de psicanálise, vamos falar de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é um sujeito que descreve o humano atormentado, atravessado, atrapalhado, e às vezes gozando daquilo que é exatamente isso, a alteridade em mim, a alteridade daquilo que dentro de mim me desgoverna. E, é claro, a percepção dessa alteridade radical, ela, de novo, não é natural, ela não é espontânea, ela é fruto daquilo que é o caldo de cultura em que a gente emerge como sujeito. No final do século XX, nós já estávamos vivendo um mundo, como o filósofo coreano alemão Byung-Chul Han chamou, né, o império da positividade,
e o recalque do negativo, da negatividade. A ideia de que toda a nossa experiência do mundo é cada vez mais fundada na ideia de que tudo é mensurável, tudo é visualizável, portanto, tudo pode ser conhecido. Uma espécie de horizonte de racionalização absoluta, uma negação da nossa carne, uma negação do nosso pecado original, se a gente quiser usar essa metáfora cristã. A ideia de que tem uma coisa na experiência humana que não tem jeito e que nos descarrilha. Essa ideia, no imaginário coletivo, não é que isso desapareceu, mas no imaginário coletivo, nós fomos sendo levados a crer que, com ciência, com tecnologia, a gente seria capaz de superar. Isso tudo, de novo, o vírus botou em derrumbre, como poderia dizer em espanhol, foi desmontando, foi corroendo. E aqui, para terminar, eu vou falar do que eu acho, que eu fico pensando que são algumas características desse novo cenário que já vinha se desenhando, mas que, com a pandemia, a gente vê com mais clareza e que estão modificando esse universo e que, portanto, terão impacto na vida subjetiva, do ponto de vista coletivo, e, é claro, cada um singularmente a seu modo. Um deles isso que nós estamos fazendo aqui é um exemplo disso, é a expansão da nossa esfera vital. A gente agora cada vez mais vai viver num mundo em que o físico e o digital, o presencial e a distância, o offline e online, vão conviver. Eu tenho a impressão que, inclusive, nossos consultórios, no final da pandemia, já vão conviver assim. Haverá pessoas que vão, por variadas razões, preferir o modo virtual do que o modo presencial. Ou porque moram longe, ou porque ficam para lá e para cá, mudando de lugar para cá, isso já estava acontecendo, ou porque agora algumas pessoas preferem, por várias razões, porque podem dispor de mais tempo, porque não tem a possibilidade, enfim, não importa. Eu acho que isso vai acontecer, e não é só no nosso campo. Há grandes empresas que vão migrar completamente para essa modalidade de atenção. Então, o trabalho, o lazer, a educação, a saúde, as relações pessoais, elas cada vez mais serão vividas e, portanto, moduladas pelas características que tem, as características diferenciais, inclusive, entre esse modo de existência presencial e um modo de existência e inter-relação que é mediado pelas tecnologias. Essas tecnologias terão certamente um impulso extraordinário, elas vão se multiplicar e vão se tornar mais sofisticadas, o que vai levar esse movimento mais para frente. Isso é claro que vai modificar a nossa maneira de nos sentirmos presentes em algum lugar, de nós estarmos em contato uns com os outros, do grau de intimidade, como é que eu vou como é que eu vou medir a intimidade de que eu sou capaz, falando no ouvido de alguém ou falando na rede, que significa, às vezes, falar para o universo inteiro, potencialmente. Esse é um aspecto que eu acho que já vinha acontecendo e a gente vai ver mais. Mesmo certas funções psíquicas e mentais, elas já estão sendo atravessadas, moldadas por esse movimento. Dou apenas um exemplo, que é o da memória. A nossa memória individual está cada vez mais sendo terceirizada, externalizada. E isso, ao invés de empobrecer a nossa memória, ela está ampliando, ela está, na verdade, modificando a essência do que é a memória, né? Se a gente pensar na memória de trabalho, a memória que é aquela que é capaz de fazer com que eu busque uma informação, se eu souber onde ela está, se eu tiver guardada em algum lugar, até muito pouco tempo atrás, ela só podia estar guardada ou em livros, bibliotecas, ou dentro da minha cabeça. Agora ela está espalhada e ela é acessível na ponta dos dedos. E, além disso, a memória de reminiscência. A minha memória de reminiscência, ela sempre foi marcada pela a quantidade de fotos que eu tenho, a quantidade de lembranças que eu tenho da minha vida, quais são aqueles eventos significativos que eu ritualisticamente reatualizo. Hoje em dia, qualquer um que tem um telefone, já vive essa experiência estranha de repente, o algoritmo apresentar para você
uma experiência que você viveu e que lhe encantou e que lhe encanta novamente agora que você revê. Uma viagem, um encontro. Há 2 anos atrás você estava aqui com fulano, e tal, e você tem aquela experiência inefável de reencontro com aquela experiência. Tem um detalhe, é que quem está fazendo isso é o algoritmo. É o algoritmo que, de alguma maneira, saca, porque ele não sabe, não é? Ele é um algoritmo. Mas o importante é que ele é sensível o suficiente. Eu acho que ninguém encontra nesses conjuntos de fotos alguma coisa que diz, não, isso aqui não teve importância nenhuma para mim. Ele vai lá e revela algo que é caro a mim e que eu tinha esquecido. Isso não é trivial. Mas mais do que isso, há um processo sutil em que o exercício da memória está sendo ocupado por artefatos que são externos a mim. E é claro, como são artefatos externos a mim, são algoritmos, tem gente que faz os algoritmos. Quem faz os algoritmos tem interesses e que não são a minha felicidade. Algoritmos que têm interesses de muita natureza, comerciais, por exemplo, né? Conhecendo a minha intimidade, conhecendo o meu interior, eles são capazes de me convencer a comprar coisas. Ou interesses políticos, são capazes de me fazer votar aqui ou ali, ou aplaudir esse e vaiar aquele. E isso não é irrelevante, é um rompimento daquela barreira entre a esfera privada e a esfera pública, entre aquilo que é dentro de mim, eu só revelo a quem eu quero. Agora não, se você tem um telefone, cada vez que você diz eu concordo com algum aplicativo, você está abrindo as portas para que a sua intimidade seja totalmente devassada e, às vezes, devolvida a você de uma maneira que você se surpreende e que muitas vezes, incorpora. Essa coisa que é maravilhosa, porque permite melhorar muito a vigilância da saúde das pessoas, por exemplo, mas é terrível, porque aumenta muito o controle político, o controle comercial, e, além disso, implica uma outra novidade desse universo, que é a produção de novas desigualdades. Em algum tempo, talvez a desigualdade mais brutal seja a desigualdade digital. É possível que políticas de renda universal sejam cada vez mais incorporadas, porque a lógica econômica vai exigir isso, não é porque todo mundo aderiu agora às propostas do Eduardo Suplicy, que parecia um Dom Quixote há algum tempo atrás, e agora é proposta que economistas liberais propõem como salvação para a economia do mundo. A desigualdade econômica pode persistir, mas a desigualdade digital, ou seja, o acesso ao mundo compartilhado, pode criar novos abismos. E novos abismos e novas precariedades, novas pobrezas, inclusive pobrezas de natureza psíquica, pela simplesmente falta de acesso ao mundo compartilhado. Outra coisa que diz respeito a essa presença é o surgimento, eu acho, não sei se vocês concordam, mas o surgimento de facetas que até 30 anos atrás não existiam na dinâmica eu e outro. Eu, particularmente, eu não tenho Facebook, eu não uso Instagram, Twitter, mas eu sei que é porque eu sou jurássico, eu sou um dinossauro, quase esperando o meteoro cair na minha cabeça. Mas a maioria das pessoas, e as pessoas que estão emergindo para a vida agora, elas estão nesses espaços necessariamente, né? E essa presença, ela implica o surgimento de uma espécie de mediação. Não sei se a minha ignorância nesse assunto me vai pensar isso, mas a mediação dessa instância que é o perfil, essa persona digital, que sou eu, é claro, porque sou eu que crio, mas que não é exatamente eu, porque é uma persona cuja lógica depende muito daquilo que é o efeito que eu vou produzir no outro, e que eu meço objetivamente através de cliques, através de milhões de macetes que os entendidos conhecem para poder fazer com que a sua persona ganhe visibilidade, ganhe reconhecimento, etc. e tal. Então, não é claro, você pode dizer, mas isso a gente sempre teve isso, a dinâmica entre eu e o outro sempre foi balizada pelas estratégias de busca de reconhecimento, narcisismo, etc. É verdade. Mas o fato é que agora a gente tem instrumentos tecnológicos que fazem com que qualquer pessoa no planeta seja capaz de se apresentar com essa persona, esse avatar, que é ela, mas é também uma outra forma de ser ela, é uma outra
modalidade de se apresentar ao eu, não necessariamente em total sintonia com aquilo que é a experiência íntima. E os casos de sofrimento atroz que muitos adolescentes vivem hoje em dia é um exemplo, talvez, disso, né? De desastres que acontecem por conta de coisas que acontecem nessa dimensão digital. Mas é curioso, um dia desse não, já há algum tempo atrás, alguém estava me contando desse youtuber, o Whindersson Nunes, né? Um sucesso extraordinário. É um sujeito que fala, ele tem 39 milhões e meio de seguidores. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, o Whindersson Nunes tem 39 milhões e meio de pessoas que escutam o que ele diz, olham o que ele fala. Então, ele teve um momento de depressão, e teve um momento, uma live lá, em que ele disse que estava triste e tal, e precisava falar com alguém. E falar com alguém, no caso dele, é falar com 39 milhões e meio de pessoas. É claro que isso é diferente de você falar com alguém que está do seu lado, atrás de você, ouvindo cada palavra, etc. Mas é uma experiência que é cada vez mais universalizada, né? E eu acho que isso vai ser um movimento que vai impactar a forma como as pessoas lidam com os outros, e, sobretudo, com a presença do outro na sua experiência pessoal, na sua experiência de si. Isso é claro que não elimina, mas vai criando uma forma de vida privada muito diferente daquela que vigorava até o surgimento dessas tecnologias, né? Se a gente alia isso ao problema da erosão da noção de autoridade, a gente tem uma coisa que a gente está vivendo, no caso do Brasil, de maneira aguda, né? Que é essa convivência com uma forma estranhíssima de relação com a linguagem, com a palavra, com a verdade. Todo mundo sabe, o dicionário Oxford escolheu em 2016 ou 2017 a palavra pós-verdade como uma palavra do ano, né? E o que é interessante tem gente que pode dizer, não, pós-verdade é só uma maneira de falar de mentira, falsidade, mas não é, porque a pós-verdade ela implica algo mais do que isso. Implica não a mentira deslavada, não a invenção, mas formas sofisticadas, impulsionadas por mecanismos tecnológicos de distorção, de interpretação equívoca, de suscitação de incerteza, de dúvida, de retirada de contexto e repetição, de modo que algo que é uma inferência equivocada passa a se tornar aparentemente um argumento de peso. É esse tipo de coisa que hoje em dia se torna acessível a qualquer pessoa e, sobretudo, a grupos organizados que, é claro, vão poder exercer essa força no campo do imaginário, já estão fazendo, a polarização política hoje em dia é isso, e que tem, do ponto de vista subjetivo, eu acho que tem um elemento que não deve ser, que a gente tem que prestar atenção, que é, digamos assim, uma espécie de corrosão da própria ideia de problematização, de racionalização, de sustentação do valor da verdade como algo que norteia o campo do discurso, né? A ideia de que quando eu falo com você, eu quero ser sincero. Em princípio, a não ser que eu esteja querendo lhe sacanear, ou se eu estou completamente louco, não me importa, mas o fato é que faz parte das bases da comunicação humana certas presunções que esse universo da pós-verdade ele corrói por dentro. E é claro que a gente pode dizer, não, isso diz respeito a um grupo de pessoas, a certas pessoas, mas o fato é que isso tem um impacto sobre o imaginário. O fato de que hoje, e no Brasil, talvez mais do que em outros lugares, a gente escute tão facilmente essa ideia de que a ciência, o conhecimento, a prova metodologicamente fundada vale tanto quanto uma convicção, uma crença, uma opinião, é sinal de um mundo que está mudando. E está mudando, você vai dizer, mas isso sempre existiu. Claro, sempre existiu. Mas a diferença é que no mundo de hoje, todos temos acesso a todos. E o poder moldado por estratégias de ocupação desse espaço virtual vão ter cada vez mais importância na nossa vida cotidiana, mesmo daqueles que não estamos querendo fazer uso dessas estratégias. É a relação com a linguagem, é a relação com a ideia de verdade, é a relação com a ideia de racionalidade, problematização,
É isso que, de alguma maneira, está sendo mudado. Bom, para terminar, falei muito mais do que eu estava querendo pensar, mas é que essas ruminações, como vocês estão vendo, vêm me ocupando, e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria falar só duas coisas. O primeiro, ou talvez uma só, né? Quer dizer, que é essa. Bom, e daí? Para onde é que nós estamos indo? Bom, não dá para saber. Como eu disse no início, a gente tanto pode... Eu acho que a gente vai ver tanto o pior quanto o melhor. Ou seja, eu acho que a gente vai ver o ressurgimento do nacionalismo, da competição entre nações, a volta da fratura social, no caso do Brasil, especialmente, afinal, isso existe há 500 anos, né? A busca pela recuperação dos privilégios, pelo status quo anterior. A gente vai poder ver o ressurgimento da xenofobia. Agora não vai ser mais tão fácil ser chinês na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente, eu acho que também vai conviver com ideias novas, com modalidades diferentes, que tem a ver com aquelas coisas que eu estava dizendo antes. Propostas de mudança na nossa relação com o meio ambiente, propostas de renovação da própria relação entre economia e política. A economia devia ser um instrumento da política e a política deveria ser a arte de produzir melhores horizontes para a espécie humana. O que nós estamos vivendo hoje está muito longe disso. Mas é possível apostar que a gente tem, pelo menos, a chance de botar fichas nisso. E eu acho que a gente tem, digamos, o ânimos. O vírus está nos dando isso. Por quê? Porque mostrou que tem coisas que eram impossíveis, aparentemente, e que aconteceram. O mundo parou. A economia mudou. Empresas que jamais admitiriam que seus empregados, né, colaboradores, ficassem em casa, hoje em dia vão promover isso. Há coisas impensáveis que podem acontecer. E, portanto, há coisas boas, antes impensáveis, que possivelmente podem acontecer. Do ponto de vista da psicanálise, o que a gente vai ter, não acho que vai acontecer uma redução da busca da psicanálise, porque a incerteza, a dúvida, as novidades, o sofrimento, as modalidades de sofrimento vão continuar a acontecer, o mal-estar sempre vai estar aí, e nós ainda seremos, digamos, interlocutores para esse tipo de experiência. O nosso desafio, eu acho que vai ser justamente reconhecer que nós estamos passando por uma transformação as placas tectônicas do universo social estão mudando, e quando elas mudam também as conformações da superfície, ou seja, as modalidades de existência subjetiva, as formas de sofrimento, as expectativas de ajuda, as formas de cuidado. É claro que isso pode mudar muito. Settings, técnicas, modalidades de presença, tudo pode mudar. Mas se a gente quiser usar entre as infinitas definições do que é o cerne da psicanálise, aquela que Roussillon diz, que é muito simples, eu acho, que é a capacidade, o que a psicanálise quer promover? Uma coisa simples, a capacidade de você poder sentir e se sentir o outro e se sentir, ser capaz de refletir, ser capaz de pensar sobre si e pensar sobre o outro, ser capaz de não depender tanto da idealização, da fetichização dos objetos do mundo, ser capaz de cultivar a curiosidade, ser capaz de ampliar o uso da criatividade inaugural que toda criança tem, recuperar isso como uma maneira de fazer com que a vida se torne interessante de ser vivida, isso a gente poderá sempre fazer, né? Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Bom, eram essas algumas das ruminações que a Cláudia me sugeriu que poderia compartilhar com vocês, e acho que a gente, nos próximos tempos, vai ter muitas ocasiões para poder discutir. Pena que hoje não, mas, enfim, a vida segue. Então, obrigado e boa tarde.